Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai trocar uma ideia sobre um assunto que tá pegando fogo. A nova pesquisa Datafolha sobre a possibilidade de prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. E olha só, metade do Brasil apoia que ele seja preso. 50% para ser mais exato. Enquanto 43% são contra. E tem ainda 6% que não souberam responder. Ou seja, o país está praticamente rachado no meio. E isso reflete muito bem o clima político que a gente vem vivendo desde 2018, passando pelas eleições de 2022 e agora em 2025. Porque, mesmo fora da presidência, Bolsonaro continua sendo um nome central no debate político brasileiro. Para entender melhor esse cenário, a gente precisa olhar os detalhes. Por exemplo, quando a pesquisa pergunta sobre intenção de voto e confiança, a base mais fiel do ex-presidente, que gira em torno de 25 a 30% do eleitorado, é a mesma que rejeita de forma contundente qualquer ideia de prisão. Já do outro lado, quem votou no Lula em 2022 e quem se identifica mais com partidos de esquerda ou centro-esquerda, tende a apoiar fortemente que Bolsonaro seja responsabilizado judicialmente. O interessante é ver que não é só questão de ideologia, tem também recorte de idade, de escolaridade e de renda. Segundo a Datafolha, os mais jovens e pessoas com nível superior são os que mais defendem a prisão, enquanto os mais velhos e de menor escolaridade aparecem mais resistentes. E isso mostra como a polarização política também passa por fatores sociais. Outra coisa que a pesquisa aponta é a divisão regional. No Nordeste, onde Lula tem sua maior base, a ideia da prisão do Bolsonaro ganha mais força, já no Sul e no Centro-Oeste, regiões onde ele sempre foi mais popular. A rejeição a essa possibilidade é maior. E se a gente parar para pensar, essa pesquisa tem um peso simbólico enorme, porque nunca antes um ex-presidente brasileiro tinha esse tipo de divisão tão explícita sobre ser preso ou não, até nos casos de Collor e Dilma, que enfrentaram processos de impeachment. Não existia essa mesma situação de metade do país apoiar uma prisão. Isso é sintoma de um país ainda vivendo intensamente a polarização. E o que pode acontecer a partir disso? Bom, primeiro, do ponto de vista jurídico, Bolsonaro responde a várias investigações, desde o inquérito sobre tentativa de golpe de Estado, passando pela suspeita de interferência na Polícia Federal, até os processos no TSE que já o tornaram inelegível até 2030. Mas, na prática, prisão de ex-presidente não é algo simples. Envolve decisões do Supremo, do Ministério Público e muita pressão política. E é justamente nesse ponto que a opinião pública pesa, porque uma sociedade dividida pode influenciar diretamente a velocidade e até o desfecho desses processos. E se a gente olha para trás, dá para ver que a prisão do Lula em 2018 também tinha apoio de parte da população. Mas naquele caso os números eram bem diferentes, havia uma maioria favorável. Hoje, no caso de Bolsonaro, a gente vê um equilíbrio quase perfeito. E isso mostra como a democracia brasileira vai ter que lidar com mais um teste de fogo. Outra reflexão importante é como esse dado pode impactar as eleições municipais de 2024 e principalmente a disputa presidencial de 2026. Mesmo inelegível, Bolsonaro ainda é uma figura de peso. Seus aliados usam esse discurso de perseguição política para mobilizar a base. Por outro lado, a esquerda usa esses números para mostrar que metade do país quer vê-lo atrás das grades. Resumindo, o que a gente tem aqui não é só uma pesquisa, mas um retrato de como o Brasil continua dividido, como o bolsonarismo ainda é forte, mas também como cresce a percepção de que crimes cometidos durante o governo precisam ser punidos. E claro, tudo isso vai seguir alimentando debates, tretas nas redes sociais e muita pauta no noticiário. E aí, o que vocês acham? Bolsonaro deveria ser preso ou não? Comenta aí embaixo porque esse debate ainda vai render muito. E no próximo vídeo, a gente volta com mais análise sobre o cenário político brasileiro. Valeu, galera! Até a próxima!